Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Que a sua quarta-feira, prezado ouvinte, seja marcada pela presença intercessora de São José, sobretudo nos seus trabalhos, na sua vida de pessoa desempregada que busca o trabalho, para que essa graça aconteça. Bem, nós começamos ontem a falar da sexta família das virtudes de caridade, segundo o Tratado Prático das Virtudes, dos Vícios das Virtudes, da Beata Conchita. E falando sobre esta sexta família, virtudes de caridade, ontem falamos da liberalidade e agora vamos falar dos outros, como o ensino, o conselho, a esmola, o consolo e a correção. Hoje nós vamos mergulhar, hoje e amanhã, porque o texto é grande, sobre a virtude do ensino. Ensinar a quem não sabe é uma das maiores obras de misericórdia, mas ainda tratando-se da vida espiritual. Há inúmeras armadilhas no caminho da vida do espírito e enormes penhascos. Inestimável é o valor de um guia que conduza a alma por tão intrincados labirintos até o porto da salvação. A vida espiritual tem seus dias e suas noites, suas tardes e suas manhãs, suas tempestades e suas calmarias. Há nela nuvens, relâmpagos e trovões, escuridão e bruma, neblina e também um sol poderoso. Esse perigoso caminho tem encruzilhadas, montes, cumes e profundos abismos, dos quais a alma caída raras vezes consegue sair. Tem rosas, cardos e espinhos. Há inúmeras feras dispostas a devorarem as almas incautas e pretensiosas que ousam cruzar esse caminho sem dar a mão ou agarrar-se a um santo e experiente diretor espiritual. Ninguém pode passar pelo mar da vida espiritual sem piloto. Nenhuma alma chegará ao porto sem a guia do Espírito Santo. Quão poucos são os verdadeiros diretores espirituais que, sacrificando-se primeiro, sabem depois derramar seus santos ensinamentos nas almas. Pois ninguém dá, repito, o que não tem. E para ensinar e guiar a quem não sabe, é preciso saber de antemão e ter luz divina e graça abundante para iluminar o caminho das almas. Muito culpados são os sacerdotes que não se ocupam como deveriam, segundo seu grau de santificação, em acertadamente guiar as almas ao porto seguro da salvação. Mais culpados são por se tratar de uma matéria de vida interior e espiritual, já que na ignorância culpada de muitos ministros meus, ferem-se almas, depreciando-se os tesouros da graça que nelas, por minha bondade, quis colocar. Esse é um dos principais motivos pelos quais existe tão pouca vida interior e espiritual. Mas ai de quem, por culpa, não deixa fecundar minhas graças e meus favores. Esse um dia haverá de me prestar uma altíssima conta. Os diretores espirituais hão de ser sábios e santos, hão de ter qualidades especiais e virtudes elevadas para poderem ser candeeiros que iluminam e espelhos onde as almas observam, aprendem e imitam. Muito elevada é a missão dos diretores de almas, muito cara a conta que algum dia deverão me prestar. Os homens precisam, sobretudo, de oração. Oração é para eles indispensável. Sem ela serão inúmeras e sem valor. Os homens sábios hão de ter
em seu ser santa retidão, suma prudência e uma razão iluminada pela fé. Não apenas uma razão natural ou intelectual, mas fundamentada nas virtudes da ciência e do conselho e, sobretudo, na oração. O diretor espiritual deve ser puríssimo em seus pensamentos, atos e palavras. Esse ponto é essencial, indispensável e está acima de tudo. A pureza deve ser sua inspiração e vida. Só um amigo é capaz de conduzir ao céu e anjos hão de ser os diretores de almas. O diretor espiritual deve ser extremamente humilde em toda a extensão de seus pensamentos, atos e palavras. Há de discernir perfeitamente o que é dele e o que é meu, a força dele e a minha força. Da mesma maneira, há de comparar todos os meus atributos com o nada e a debilidade dele. Não deve roubar minha honra atribuindo a si o que é meu. Naquilo que eu faço, nele mesmo e nas almas confiadas à sua responsabilidade e aos seus cuidados. O diretor espiritual há de muito dedicar-se à mortificação, à penitência e ao sacrifício reservados a essas virtudes, um lugar especial para si e para os outros, ainda que com a devida prudência. Há de possuir serenidade e tranquilidade de espírito, tanto interna quanto externamente. Há de ser tenro e amoroso, em algum caso incomum e extraordinário. Deve ter uma grande pureza de intenção. Deve ser sincero, franco e singelo, claro e llano, mas nunca familiar nem mundano. A ordem e a obrigação de cada alma, no estado em que se encontra, há de ser o ponto de partida para a direção espiritual. Amanhã nós seguiremos com essa temática tão importante em nossos dias. O que eu adianto para os padres que escutam o nosso programa, para as religiosas, para os leigos santos, é que nunca foi tão necessário esse ministério da direção espiritual na igreja como agora. As pessoas precisam de ajuda espiritual e a gente precisa ter o preparo adequado para esse ministério, que é tão importante, o ministério do aconselhamento, da escuta e do direcionamento da pessoa ao verdadeiro ritmo da fé e da espiritualidade. Que Deus nos ajude, que a nossa igreja possa dispor de muitas pessoas no serviço da direção espiritual. Assim seja. Amém. A aclamação ao Evangelho da Santa Missa de hoje traz para nós o versículo 4 de Sabedoria 24. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Através deste versículo, nós podemos contemplar e inferir que há uma necessidade inerente no coração da pessoa humana de ser discípulo, de ser um aprendiz. Todos nós precisamos ser ensinados, e você sabe muito bem disso. Como é importante ensinar, tirar a pessoa da rudez, da ignorância e apresentá-la ao caminho da luz. Aquela passagem bíblica, que agora não me lembro a citação, em que fala da perdição do povo por falta de conhecimento. E é verdade, por falta de conhecimento as pessoas se perdem. Daí a necessidade de alguém que ensina, sobremaneira falando da vida espiritual, de quem ensina os caminhos
da vida espiritual, da vida interior. Esse deve ser o norte dado por todo diretor espiritual. Todo sacerdote potencialmente já tem dentro de si essa capacidade da direção espiritual, da escuta, da acolhida das pessoas que buscam uma clareza maior no caminho da sua fé. E eu digo para você, prezado ouvinte, que a nossa igreja padece terrivelmente da falta de diretores espirituais. Até mesmo nos nossos seminários, temos dificuldades de encontrar aqueles diretores espirituais amadurecidos, fortes na fé interior, com grande experiência de provação, para ajudar as pessoas. O que eu digo para você, seminarista, você diácono, sacerdote, religiosa, que sente que tem dentro de si essa inclinação, essa motivação do Espírito para ajudar e ensinar, que vocês aprofundem sob a direção espiritual, busque conhecimento nesse caminho para ajudar. Não é um padre coach, não é um padre psicólogo, ou religiosa, ou leigo engajado, que vai com essas técnicas e metodologias que estão numa outra dimensão, ajudar as pessoas espiritualmente. E a confissão é o ápice de tudo isso. Então a gente precisa zelar, e zelar muito, para que a direção espiritual seja um princípio fundante nas nossas comunidades e que o sacerdote dedique a isso com mais profundidade. Amém. Pai Santo, Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã abençoada de quarta-feira, sob o olhar intercessor de São José. Abençoa, Senhor, os sacerdotes, os religiosos, as irmãs, leigos também, que dedicam ao ensino espiritual para as pessoas. Aqueles que dedicam a cultivar no coração das pessoas esta profundidade da união da alma com Deus. Obrigado, Senhor, por todos os diretores espirituais que estão na ativa, cuidando, zelando das almas e levando-as a Deus. Que sejam cada vez mais insulfados pelo poder do Espírito nesta missão tão grandiosa. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.